Vamos lá, senhores. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo acerca da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072. Nós finalizamos, graças a Deus, aí o rol dos crimes hediondos, tá? E agora nós vamos iniciar esse bloco falando das consequências jurídicas estabelecidas aí pela Lei dos Crimes Hediondos, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, toma cuidado, tá? Eu tenho a vedação à concessão de anistia, graça, indulto e fiança. Professor, isso aqui você já tinha explicado lá na Constituição Federal, quando você falou com a gente sobre a lei de tortura. Sim, só que aqui tem uma diferença, tá? E toma cuidado. Olha só, a Constituição Federal, ela fala que os crimes hediondos e os crimes equiparados a hediondo, tráfico, tortura e terrorismo, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça. A Constituição Federal, ela se refere à anistia, ela se refere à graça, não é isso? Beleza. A Lei dos Crimes Hediondos, ela foi além. A Lei dos Crimes Hediondos, ela estabeleceu no artigo 2º o seguinte, ó: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, ou seja, crimes hediondos equiparados, são insuscetíveis, não cabe o quê? São insuscetíveis de anistia, isso aqui a Constituição já tinha falado, graça, a Constituição já tinha falado, e também indulto. Aqui, o indulto, a Constituição, ela não fala de forma expressa. Só que, cuidado, o STF, ele entendeu que o indulto, ele é uma espécie de graça. Traduzindo, o indulto, ele está dentro da graça. Então, quando eu impossibilito, quando eu proíbo a concessão de graça, automaticamente eu estou proibindo a concessão de indulto. Por que isso aqui é importante, senhores? Porque isso foi levado para o Supremo. O STF ele foi provocado a analisar se, quando a Lei dos Crimes Hediondos incluiu o indulto, né, na vedação, não estaria a Lei dos Crimes Hediondos aí praticando um ato inconstitucional, porque ele estaria indo além do que estava previsto na Constituição Federal. O que o Supremo falou? Claro que não. O indulto, ele é uma espécie de graça, e por esta razão, ao vedar a concessão de graça, automaticamente, né, o texto constitucional, quando ele proíbe a graça, né, a concessão da graça para crimes hediondos equiparados, por consequência, automaticamente, ele também está vedando o quê? O indulto, correto? Sem que com isso haja qualquer inconstitucionalidade. Traduzindo, senhores, crimes hediondos equiparados não cabe graça, não cabe anistia, não cabe indulto e também não cabe fiança, beleza? Esses detalhes, professor, o que é anistia, professor, o que é indulto, professor, o que é graça, tudo isso aí a gente vai trabalhar em direito constitucional, tá? Pode ficar tranquilo. Mas são benefícios, tá? São benefícios que eu não aplico para crimes hediondos equiparados em decorrência da gravidade desses delitos, beleza? Cuidado com a fiança, porque aqui o aluno erra demais. Presta muita atenção, tá? Os crimes hediondos equiparados, eles são taxados como inafiançáveis. O que significa isso? Não cabe fiança. Aí o aluno confunde fiança com liberdade provisória. Por quê? Presta atenção no que eu vou te explicar. Isso aqui eu vou aprofundar com você lá em processo penal, tá? Quando eu falo de liberdade provisória, eu estou falando do quê? Eu estou falando da possibilidade do indivíduo responder o processo em liberdade. Liberdade provisória significa você está ali respondendo uma ação penal, por exemplo, né? E durante essa ação penal, ou seja, antes de você ser condenado, né, de forma definitiva, em regra você deve responder o processo em liberdade. Por quê? Em decorrência de um princípio constitucional chamado princípio da presunção de inocência. Vamos entender isso aqui. O que o princípio da presunção de inocência, prevista lá na Constituição Federal, ele traz pra gente? O princípio da presunção de inocência, ele defende o seguinte: ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Calma, traduzindo.
Ninguém pode ser considerado culpado antes de uma sentença penal condenatória definitiva, que não caiba mais recurso. Por quê? Porque se eu fui condenado na primeira instância, por exemplo, e eu posso recorrer para a segunda instância, ou até mesmo para instâncias superiores, né? STJ, Supremo Tribunal Federal, se eu tenho a possibilidade de recorrer, significa que essa minha condenação ela pode ser alterada. Eu fui condenado, no recurso eu fui absolvido. Senão não existiria um motivo, né? Não teria o porquê de existir recurso. Então o recurso, ele possibilita que aquela condenação seja alterada e no recurso ali o pedido seja procedente no que tange aí a sua absolvição, tá? Então, se pode mudar o cenário, enquanto eu não tiver uma sentença transitada em julgado, uma sentença definitiva, enquanto eu não tiver um ponto final onde não caiba mais recurso, tá? Eu tenho que presumir, presunção, você inocente. Todos entenderam? E aí, senhores, o que acontece? Se o sujeito está respondendo a ação penal, a regra é que ele responda em liberdade provisória. Por que em liberdade provisória? Por causa do princípio da presunção de inocência. Se eu ainda estou no processo, eu não tenho uma sentença transitada em julgado condenatório, eu não tenho uma sentença definitiva me condenando, que não caiba mais recurso. E se eu não tenho essa sentença definitiva que não cabe mais recurso, significa que eu tenho que ser presumido inocente. E se eu sou presumido inocente, o correto é eu responder o processo em liberdade. Só, mas meu primo já foi preso e ele respondeu o processo preso. Ele entrou na exceção, que é o quê? Que são as prisões que a gente chama de prisões cautelares, aquelas prisões que ocorrem durante a investigação, durante a ação penal, tá? Por exemplo, eu tenho a prisão temporária, eu tenho a prisão preventiva, tá? O que eu quero que você entenda? A prisão temporária, a prisão preventiva, as prisões cautelares, elas são exceções. O juiz só pode decretar a prisão preventiva de alguém se presente os requisitos que a gente vai estudar lá no Código de Processo Penal. Então a regra não é o sujeito que está respondendo o processo responder preso. A regra é ele responder em liberdade, que é o que a gente chama de liberdade provisória. Se lá na frente ele vier a ser condenado de forma definitiva e etc., ele vai cumprir a pena dele. Tá? E ele sim, ele vai ser preso, mas vai ser preso para cumprir uma prisão pena, não uma prisão cautelar. Tá, entenderam até aqui? Tranquilo? Por que eu estou falando disso aqui? O que isso aqui tem a ver com fiança? Prestem atenção, tá? Quando eu falo de liberdade provisória, eu vou dividir ela em dois grupos. Eu tenho a liberdade provisória com fiança. O que é isso? O indivíduo, ele paga a fiança, é arbitrado uma fiança para ele paga a fiança e aí ele responde o processo em liberdade. Mas para responder o processo em liberdade, ele teve que pagar fiança. Só que eu tenho outra espécie de liberdade provisória, que é a liberdade provisória sem fiança. Como é que funciona isso aqui? O juiz, por exemplo, ele concede a liberdade para você e não estabelece fiança, ele não estabelece pagamento de fiança. Ele pode estabelecer outras medidas cautelares diversas, diferentes da prisão. Como, por exemplo, você está proibido de se aproximar de tais pessoas, você está proibido de entrar em contato com tais pessoas, você está proibido de frequentar determinados lugares, você está obrigado a utilizar, a fazer o uso da tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico. Você notou que todas essas medidas aqui são diferentes da prisão? Nenhuma delas gera um encarceramento? Você está com a tornozeleira? Sim, mas você não está preso. Você está na rua. Você está com a tornozeleira. Você está proibido de entrar em contato com aquelas pessoas? Sim, mas você está na rua, você não está preso. Então, cuidado. Eu tenho duas modalidades de liberdade provisória. Aquela que eu pago fiança e aquela que eu não pago fiança. Aí, o aluno confunde tudo. Ele coloca na prova que crimes hediondos equiparados, eles são insuscetíveis, não cabe graça, tá certo, não cabe anistia, tá certo, não cabe indulto, tá certo, não cabe fiança, tá certo, e não cabe liberdade provisória. Errado. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de ter a liberdade provisória sem fiança. Então, senhores,
a liberdade provisória, ela é possível e, na verdade, ela é a grande regra para qualquer delito, seja crime hediondo, seja crime equiparado a hediondo, ou seja crime que não seja hediondo, tá ok? Nem equiparado. Então, senhores, o que eu não posso ter é a liberdade provisória com fiança. Essa eu não posso ter. Por quê? Porque crimes hediondos equiparados são inafiançáveis. Então eu não posso arbitrar fiança. Então a liberdade provisória com fiança realmente não pode. Mas quando a prova coloca para você que não cabe liberdade provisória, ela não está falando só da liberdade provisória com fiança. Ela está englobando toda espécie de liberdade provisória. E ela está afirmando para você que não caberia a liberdade provisória com fiança e sem fiança. Errado. A liberdade provisória sem fiança é possível sim, na verdade é a regra, tá? Eu gosto de conversar com os meus alunos e explicar a matéria para que eles aprendam o conteúdo sem ter que decorar, tá? Isso aqui é muito importante. Prestem bem atenção no que eu vou te falar, porque eu tenho certeza que você já falou besteira sobre isso, tá? O leigo fala mesmo, é normal, mas você está no curso técnico, tá? Você está no curso extremamente jurídico, aprofundado, e você vai mudar o seu pensamento de forma racional, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. É muito perigoso eu condenar uma pessoa, eu aplicar qualquer tipo de sanção de forma precipitada. Por quê? Há um jargão no direito e ele é muito certo, tá? É melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente, tá? Você condenar um inocente e privar a liberdade dele, talvez essa seja uma das maiores maldades, tá? Gera um dos maiores sofrimentos que o ser humano pode suportar. Uma coisa é eu praticar um crime e ser preso. Eu sei que eu pratiquei um delito. Outra coisa é eu não praticar um crime e eu ser preso. Ter minha privação de liberdade ali restringida, né? Ter minha privação de liberdade, né? Então o que acontece, senhores? O que eu quero que vocês entendam? Isso aqui, se você for estudar a história do direito, etc., nós tivemos o caso dos irmãos Naves, tá? 2 irmãos que se envolveram, isso é um clássico do direito, tá? Eu tô só querendo que você entenda o porquê que funciona dessa forma, tá? Pra você não ficar falando besteira em mesa de boteco. Então olha só, nós tivemos 2 irmãos que eles se desentenderam com um determinado fazendeiro e esse fazendeiro desapareceu. Isso tem muitos anos, não lembro se foi na década de 40, na década de 20, não me recordo, tá? Mas o que aconteceu? Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então esse fazendeiro sumiu. Então todo mundo imaginou o quê? Morreu. Quem matou? Os irmãos Naves. Eles brigaram com esse fazendeiro e ameaçaram o fazendeiro. E esses irmãos foram presos e condenados. Depois de muitos anos presos, quem aparece? O fazendeiro. O fazendeiro aparece. O fazendeiro não foi vítima de um homicídio. Eles não mataram o fazendeiro. E esses 2 irmãos eles ficaram presos por muito tempo, de forma injusta. Então, senhores, o que acontece? É durante a ação penal que o indivíduo vai exercer o contraditório e a ampla defesa. É durante o processo, a ação penal, que o indivíduo vai se defender. Eu não posso ser precipitado e já... Ah, não, se o cara está respondendo aqui por crime hediondo, já bota preso logo, vai responder preso, porque senão é injustiça, etc. Isso é a maior ignorância que uma pessoa pode pensar, tá? Por quê? Nós já tivemos casos, inúmeros casos. Um eu cheguei a presenciar, tá? Antes de entrar no serviço público, eu advoguei um tempinho e eu presenciei isso aqui. Um menino, ele pegou e ele estava preso preventivamente, de forma absurda, tá? Estava preso preventivamente, não tinha motivo para ele estar preso preventivamente. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de praticar um estupro contra a ex-namorada. Foi encontrado material genético nela, realmente encontraram, fizeram o exame de corpo de delito, encontraram sêmen, né, na vagina dela, no interior da vagina dela, e ela estava muito machucada. Aí automaticamente, né, o nosso senso de ser humano, de pré-julgar as coisas, já fala, se encontrou material genético dele, o sêmen dele dentro da vagina dela, ela está machucada, ela falou que foi estuprada, meu, o cara estuprou a menina, não tem o que discutir. Tem o que discutir sim. O que aconteceu? Ele negava a todo momento, falou, cara, eu não estuprei ela. O que aconteceu? Aí, o que aconteceu, senhores? Teve uma audiência, essa menina, ela teve contato visual com ele e viu que ele estava assim, 20 quilos mais magro, careca, extremamente abatido.
E eu acho que bateu a consciência nela, ela começou a chorar, desesperar, e a juíza pegou e já, meu Deus do céu, tira o cara daqui, já brigando com o cara, com o policial penal que estava conduzindo o cara. E a menina falou, não, é mentira. Aí falou, como assim? É mentira. Não, mentira, o que é mentira? O estupro. Ele não me estuprou, não. Mas peraí, você estava machucada, tinha sêmen na sua vagina, aí ela contou, o que ela fez? O menino chegou pra ela e falou pra ela que queria terminar o relacionamento porque tinha se apaixonado por outra pessoa. E não queria ficar traindo ela. Falou, não vou fazer isso com você. Gosto de você, mas não te amo mais, amo outra pessoa. E essa menina ficou com muita raiva disso. Ardilosamente o que ela fez? Ela falou, não, tudo bem. Já que nós vamos terminar, vamos ter uma última noite de amor? O cara falou, saideira? Bora. Foi. Nesse ato sexual ela pediu algo diferente. Ela falou, olha, já que é a última eu quero algo diferente. Tem um fetiche aí, ele falou, qual? Ele falou, me dá uns tapinha. O menino falou, aí, dá uns tapinha nela. Ela bate mais forte, pô, é a última. Ela foi batendo um pouquinho mais forte e tal, foi ficando marcas, etc. Ela tomava remédio, eles tinham um relacionamento de muitos anos, ele ejaculou da vagina dela. Beleza. O que ela fez? Saiu de lá, ela foi imediatamente na delegacia dar notícia crime de que tinha sido estuprada. E ela não foi estuprada. Ela criou essa situação toda de forma ardilosa. Você notou que você não pode ser precipitado e já condenar uma pessoa com base naquele fato que você só ouviu um lado? Por isso que o princípio da presunção de inocência ele fala, enquanto não finalizar todo o processo, você esgotar todos os recursos que você tem direito, enquanto não transitar em julgado, eu vou presumir você inocente. Então, em regra, você responde em liberdade. Você só vai responder preso se você pisar na bola, tá ameaçando testemunha, tem indício de fugir, né, e etc. Aí eu vou decretar sua prisão preventiva. Mas a prisão preventiva, que é aquela prisão de sujeito que fica preso durante o processo, ela é durante a persecução penal, ela é uma exceção, tá? Ela não é a regra. A regra é responder em liberdade. E isso é o correto. Você pode até não concordar comigo. Até o momento que um parente seu, um familiar seu querido, inocente, for preso aí cautelarmente, sem fundamento algum, tá? Aí você vai ver o outro lado da justiça, tá bom? Então eu expliquei isso aqui, senhores, para você entender, tá? Não quero que você decore, tá ok? Beleza. Então, senhores, o que você tem que tomar cuidado? Cabe anistia? Não. Cabe indulto? Não. Cabe graça? Não. Cabe fiança? Não. Cabe liberdade provisória? Cabe. Cabe liberdade provisória com fiança? Aí não. Essa não cabe porque o crime é inafiançável. Crimes hediondos equiparados são inafiançáveis. Antes de eu partir aqui pro próximo tópico, toma cuidado com essa palavra, tá? Tô falando sério. Insuscetível. A banca, ela é muito maldosa. O que ela faz? Ela, às vezes, ela sabe que o aluno, ele entendeu o conteúdo, mas ele não é atento. Então a banca coloca certinho. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins e o terrorismo são, aí ela coloca, suscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança. Aí você lê rápido e fala, tá certo, não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indulto, não cabe fiança para crimes hediondos equiparados. Tá certo, tá errado, porque quando eu tiro o in, eu altero completamente o sentido da palavra. O que significa insuscetível? Não cabe. O que significa suscetível? Cabe. Quando eu coloco suscetível, eu estou falando para você que cabe anistia, graça, indulto e fiança. E aí a questão está errada. Então tomem cuidado com esses pequenos detalhes, beleza? Prestem muita atenção nisso aqui, tá? Vamos lá, dando continuidade, nós vamos falar agora, vamos iniciar o nosso estudo acerca do regime de cumprimento de pena. E aqui tem muita coisa para falar, isso aqui despenca em prova, toma muito cuidado, tá? Preste atenção, senhores. Regime de cumprimento de pena. Primeiramente, nós vamos aprofundar isso lá em LEP, Lei de Execuções Penais, eu vou trabalhar toda a legislação especial com vocês, tá? Mas como é que seria esse negócio de regime de cumprimento de pena, pessoal? O que é isso? Senhores, eu tenho 3 regimes de cumprimento de pena. Eu posso iniciar no regime fechado, eu posso iniciar no regime semiaberto e eu posso iniciar no regime aberto. Eu não vou aprofundar aqui, porque isso aqui é matéria de LEP, mas eu vou dar o básico que é o suficiente para você entender onde eu quero chegar. No fechado, você está preso e dorme e acorda preso.
Você dorme e acorda lá na penitenciária, tá? No semiaberto, você sai durante o dia, né, para trabalhar, para estudar, etc. E à noite você é recolhido, tá ok? E no regime aberto você fica mais solto, tá? Você fica mais solto. Não é que você tá livre, tá? Mas você fica mais solto, beleza? Funciona dessa forma. Pessoal, e aí? Como é que eu vou saber se o cara vai começar no regime aberto, vai começar no regime semiaberto, vai começar no regime aberto? Vai depender de algumas circunstâncias, tá? A primeira delas é a pena que foi aplicada a ele. Se ele foi condenado a uma pena ali acima de 8 anos, superior a 8 anos, ele vai iniciar no regime fechado a priori. Se foi, a pena dele ficou entre 8, acima de 8, ficou entre 8 ali e 4, ele fica no regime semiaberto. Se a pena aplicada a ele for abaixo de 4, ele fica no regime, ele inicia no regime aberto. Só que isso aqui depende do quê? Isso aqui não depende também, tá? Do comportamento do indivíduo, da periculosidade dele, etc, tá? Eu só quero que você entenda que eu tenho esses 3 regimes. Você iniciou a pena no regime fechado, você vai cumprir uma parte da sua pena, aí você vai pro semiaberto e depois de cumprir mais um pouquinho você vai pro aberto. É uma escadinha, tá? Escada você não pula degrau, cuidado. Do fechado pro semiaberto, do semiaberto pro aberto. Você não pode vir do fechado direto pro aberto, tá? Então você foi lá, cumpriu uma parte da sua pena, tá? Aí você vai progredir de regime, tá? Do fechado para o semiaberto, você está progredindo de regime. Você está saindo de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Então você está progredindo, tá ok? Beleza, por que eu estou falando isso? Cuidado, olha só. Olha o que a letra da lei dos crimes hediondos ela fala. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. O que a lei aqui está falando? Que se você for condenado por crime hediondo ou equiparado, obrigatoriamente você vai ter que iniciar o cumprimento da sua pena no regime fechado. Mesmo que você tenha sido condenado, por exemplo, a uma pena de 6 anos, que te daria o direito de iniciar no regime semiaberto. É isso que a lei está falando, mas cuidado, tá? Isso aqui o STF já afirmou que isso aqui é inconstitucional, tá? E aí eu vou ter que te contar uma historinha, tá? Rápida aqui para você entender. Era pior, tá? Lá no texto original da Constituição, lá no texto original da Lei 8.072, lá nos anos 90, quando a Lei dos Crimes Hediondos entrou em vigor, o texto era diferente. Sabe o que o texto falava? O indivíduo condenado por crime hediondo ou equiparado, ele vai cumprir a pena integralmente em regime fechado. Sabe o que a lei estava falando? Não tinha progressão de regime para quem fosse condenado por crime hediondo ou equiparado. Você foi condenado por um crime hediondo? Vamos lá, um estupro. Você vai condenado a quantos anos? 15 anos? Tá, você vai ficar 15 anos no regime fechado. Você não vai passar por semiaberto. Era isso que era estabelecido lá no texto original. O que o STF fez? O STF falou, isso é inconstitucional. O STF declarou essa primeira regra, falando que o cumprimento da pena, o regime, né, de pena lá, de condenados por crime hediondo equiparado, deveria ser cumprido integralmente no regime fechado. O Supremo falou, isso é inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da individualização da pena. O que é o princípio da individualização da pena, professor? O nome já diz tudo. Individualização da pena significa que eu tenho que individualizar a pena, eu tenho que analisar o caso concreto, porque cada caso é um caso, mesmo que se trate do mesmo delito. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 homicídios. 2 homicídios. O primeiro caso foi o seguinte, o cara chegou, pisou no pé dele, pisou no meu pé. Eu fui lá e dei um disparo nele. Com raiva que ele pisou no meu tênis, novinho, branco, fui lá e dei um tiro, matei o cara. Homicídio. Segundo caso, eu chego em casa, minha filha tá chorando. O que foi, filha? Vizinho, você saiu e pulou o muro, tentou me estuprar. Não consegui chegar perto de mim, porque eu tranquei a porta, mas eu fiquei assustada, eu tô aqui aterrorizada. Eu vou lá tirar satisfação com o vizinho. Quando eu chego lá na porta dele, ele fala, não, ela tava andando de biquíni aí no quintal, pô. Se andar de novo, eu pego mesmo, que segura tuas cabras que o bode tá solto, né? Beleza. O que você faz? Dou um tiro na cara dele, certo? Eu tenho 2 homicídios. É o mesmo delito, artigo 121. Agora eu te pergunto, a reprovabilidade, a gravidade desses 2 delitos tem o mesmo patamar? Claro que não.
Concorda comigo? Por isso que eu estou querendo explicar. O que a Constituição fala? Ao estabelecer a pena, você deve analisar o caso concreto. O direito ele não é matemática. Não é 2 mais 2 igual a 4. Não. Eu tenho que analisar o caso concreto. O indivíduo foi condenado por um crime hediondo? Foi. Mas qual o crime hediondo? Como ocorreu esse crime hediondo? Quais são as circunstâncias? O que levou esse indivíduo a praticar esse crime hediondo? Senhores, às vezes nós estamos diante de uma parcela da sociedade, tá? Que é uma grande vítima do Estado. A verdade é essa, tá? E pra quem achar aí, sou esquerdista. Não sou esquerdista não, tá? Mas assim, tem uma teoria fantástica chamada teoria da co-culpabilidade, tá? Muitas vezes o Estado ele tem responsabilidade pela prática, pela atuação criminosa de um indivíduo. Eu pego um menino, tá? Eu quero que você entenda o direito, eu não quero que você decore. Aqui você vai entender, tá? Você pega um menino que cresceu em uma comunidade, tá? Olha o cenário que eu estou te explicando. O menino cresceu numa comunidade pobre. Os policiais lá embaixo, eu sou policial, tá? Pra quem não sabe, eu sou policial, então eu posso te falar isso aqui com propriedade. Tem muito policial que trabalha de forma errada, como grande parte trabalha de forma certa, tá? Não tô generalizando não, nem tô indo contra a classe, mas eu sou professor também, e eu não vou mentir, né? Todo mundo sabe. Alguns policiais despreparados, o menino cresceu o quê? Recebendo ali abordagem em cima de abordagem, tapa na cara de policial e etc. O Estado não fornece nada para esse menino. Ele estuda numa escola de péssima qualidade, ele tem uma educação de péssima qualidade, ele é louco para sonhar em ser médico. Ele sabe que não vai ser possível porque o pai dele e a mãe dele não têm a mínima condição de pagar uma universidade privada, e ele concorrer com os filhos dos juízes, médicos, advogados, procuradores, que fizeram cursinhos preparatórios, estudaram nas melhores escolas, concorrer com esse cara é complicado, é desumano. Pessoal, mas tem gente que passa, eu sei, essa pessoa é fora da curva, tá? Ela merece todo o reconhecimento. E é por causa dessas pessoas que eu criei esse projeto, tá? Nós criamos esse projeto, eu e o Atos, tá? Então, o que acontece? Esse menino não tem apoio nenhum do Estado, só leva na cabeça. Não consegue estudar, não tem acesso à educação, muitas vezes é negro, sofre preconceito, não consegue emprego e etc. Aí ele cresce lá no morro. Lá no morro, quem é que tem a melhor condição lá no morro? Vamos ser sinceros. O dono do morro, né, que a gente fala, né? O traficante. O traficante lá da Cordão de Ouro, motona, mora numa casa bonita lá no morro, namora as mulheres mais bonitas do morro. E muita gente acha que o traficante ele fica oprimindo a população. Não é assim que funciona. O traficante, muitas vezes, ele ajuda a população como? Ele cuida daquela população. O menino chega lá e fala, pô, o gás acabou, minha mãe tá desempregada, não tem nem o que comer. O cara vai lá, o traficante fala, vai lá, filho, pega lá um gás lá, pode mandar o seu Zé entregar o gás pra você lá e aproveita e passa lá embaixo da Dona Maria e pega um tênis novo lá pra você. Pode escolher o tênis que eu vou pagar. Quem você acha que é a referência desse menino? O policial que bate na cara dele lá embaixo? Que representa o Estado, ou esse traficante? Quem você acha que é a referência desse menino? Quem é o cara gente boa que ajudou ele com gás? É o traficante, tá? Então o que acontece? Muitas vezes o Estado ele é tão omisso que ele faz com que esse menino ele tenha uma maior tendência de ir para a criminalidade. Professor, não concordo. Deixa eu te explicar, calma, não seja radical, tá? Eu também vim de família humilde, tá? Eu não fui pro crime. Eu não estou falando que isso aqui é matemático, vai acontecer sempre. Mas você falar para mim que o Estado é completamente inocente, não. Ele foi omisso no trabalho dele. Ele foi omisso na função dele de fornecer educação, saúde, cultura para esse menino, para formar um cidadão de bem, para que ele tenha como referência policiais, médicos, advogados, juízes e queira se espelhar aqui. O Estado virou as costas para esses meninos. E quem acolheu foi o traficante. Acaba que automaticamente esse menino tem uma grande tendência de ir pro lado de lá, tá? Então por que eu tô te falando isso? Eu tenho que analisar o caso concreto. Você praticou um crime hediondo? Praticou qual delito? Por quê? Qual a circunstância? Isso é individualizar a pena. E isso aqui está previsto na Constituição Federal. Quando o texto constitucional fala crime hediondo equiparado, não interessa o que aconteceu, não interessa a circunstância, não interessa a tua história de vida. Vai cumprir totalmente em regime fechado, integralmente em regime fechado. A STF falou, inconstitucional. Aí, eles vieram e corrigiram isso, tá?
O legislador alterou, né, já que o Supremo declarou inconstitucional essa previsão da lei lá dos crimes hediondos, lá no começo do texto original, que falava que condenado por crime hediondo equiparado vai cumprir integralmente a pena em regime fechado. Isso aqui foi declarado inconstitucional. Aí o legislador fez o quê? Criou outra regra. Falou, não, tudo bem então. Então é o seguinte, aquele que for condenado por crime hediondo equiparado, ele vai progredir de regime, já que o Supremo falou que é inconstitucional não progredir. Mas ele vai ter que cumprir inicialmente em regime fechado. O que o Supremo falou? Inconstitucional de novo, legislador. Parece que você é burro. Deixa eu te falar uma coisa, legislador. Você está fazendo a mesma coisa, filho. Você não está respeitando o princípio da individualização da pena. Você tem que analisar o caso concreto, você tem que analisar as circunstâncias, você tem que analisar os detalhes, o que levou esse sujeito a praticar isso, quais foram as circunstâncias. Entendeu? Você não pode fazer o direito, transformar o direito numa conta matemática, onde tem uma regra, uma equação. Você não pode fazer o seguinte, crime hediondo equiparado, vai ter que iniciar regime fechado. Não, cada caso é um caso. Pode ser que o sujeito que cometeu crime hediondo, como a maioria, como acontece com a maioria, inicie em regime fechado? Pode, mas você tem que analisar o caso concreto. Qual foi a pena que foi estabelecida para ele? Ele tem bom comportamento social? Quais foram as circunstâncias? Tudo isso tem que ser analisado. Eu não posso estabelecer uma regrinha dizendo crime hediondo equiparado igual. Regime vai ter que ser inicialmente fechado. Não, cada caso é um caso. Então essa norma que está aqui, esse dispositivo legal que está aqui, ó, no parágrafo 1º, tá? Ele está lá no texto da lei dos crimes hediondos, mas ele é inconstitucional. Todos entenderam? Ele é inconstitucional. Traduzindo, senhores, traduzindo. Como é que eu vou determinar o regime de cumprimento de pena, professor? Analisando o caso concreto. Vai depender. Pode ser que o cara condenado por crime hediondo, ele inicie em regime semiaberto. Pode ser. Pode ser que inicie no regime fechado. Cumprir totalmente a pena no regime fechado já não pode mais. Né? Isso já acabou, tá? Então, o que aconteceu? Vamos lá para você entender. Primeiro, lá no texto original, lá em 90, quando criaram a lei dos crimes hediondos, regime integralmente fechado para crime hediondo equiparado. STF declarou inconstitucional, aí o legislador veio com a segunda regra, que é a que está lá escrito. Não, então é o seguinte, então ele vai pelo menos, obrigatoriamente, iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. O que o Supremo falou? Inconstitucional de novo, pelo mesmo motivo, não aprendeu o legislador. Certo? Aí, senhor, e essa segunda regra aqui, ó, foi introduzida pela Lei 11.464, tá? De 2007, tá bom? Foi ela que trouxe, tá? Essa regra aqui, ó. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Porque antes era como? O condenado por crime hediondo equiparado cumprirá a pena integralmente em regime fechado. Alterou isso aqui. Aí o que aconteceu? Aí ele estabelecia o quê? Foi estabelecido que, para progredir de regime, do fechado para o semiaberto, semiaberto para aberto, o condenado por crime hediondo equiparado, ele tinha que cumprir 2/5 da pena se ele fosse primário e 3/5 se ele fosse reincidente, certo? Senhores, isso aqui não existe mais. Por quê? Cuidado com o que eu vou te falar agora. Cuidado, tá? E isso aqui é o que vai cair na sua prova. Isso aqui não existe mais porque o pacote anticrime, lei de 2019, alterou a lei dos crimes hediondos e retirou da lei dos crimes hediondos o estabelecimento aqui do tempo que eu tenho que cumprir de pena para progredir de regime. E o pacote de crime tirou da lei dos crimes hediondos e colocou aonde? Na LEP, Lei de Execuções Penais. Traduzindo, senhores, quem determina agora quanto de pena você tem que cumprir se você foi condenado por crime hediondo ou equiparado para progredir de regime, quem determina isso é a LEP, Lei de Execução Penal. Isso não está mais previsto na Lei dos Crimes Hediondos como ocorria anteriormente. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Aí, senhores, no próximo bloco, tá? E eu vou pedir muita atenção de você, que isso aqui é o que mais cai em prova, tá? Sobre a Lei dos Crimes Hediondos. No próximo bloco eu vou te explicar como está previsto lá na LEP a progressão de regime para crimes hediondos equiparados, tá? Eu tenho várias porcentagens, eu tenho um macetezinho exclusivo que é meu, tá? Que vai facilitar a tua vida demais. Pode confiar em mim. Aguardo você aí no nosso próximo bloco, beleza?